Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 17. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Possamos ter uma semana muito abençoada e a nossa missão, nós estamos quase chegando a 8.000 inscritos no canal do YouTube. Faltam 300 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário na pregação de hoje e me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e todas as redes sociais que você tiver, para que assim essa palavra de vida possa chegar ao coração de todos que precisam ouvir. A primeira leitura da liturgia de hoje vai nos trazer uma mensagem muito especial, quando São Paulo escrevia aos Romanos, falando sobre o modo de proceder e de viver daqueles que receberam a graça do Senhor. São Paulo vai dizer que nós somos chamados agora a não viver mais segundo a carne, mas viver segundo o Espírito, nos deixando ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Assim seremos filhos de Deus. A nossa luta, ela é uma luta muito grande, porque a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade humana, ela nos pede para agir de uma forma. Mas São Paulo vai dizer que nós não devemos nada mais para a carne, porque a nossa carne, a nossa vontade, ela tem que estar submetida à vontade do Senhor. Por isso, nós não fazemos mais aquilo que a nossa carne pede, aquilo que a nossa vontade humana pede. Nós passamos a viver agora, conduzidos pelo Espírito Santo. E quando, irmãos e irmãs, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós estamos entregando a direção da nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, possa nos conduzir, possa nos levar para onde Ele quer e possa fazer em nós aquilo que Ele quer. Nós somos filhos de Deus quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. E é uma experiência maravilhosa que eu convido todos vocês a fazerem. Todos nós. Entregar mesmo, sabe? A direção, o controle da nossa vida, a ação poderosa do Espírito Santo. Veja bem, irmãos e irmãs, o próprio Jesus, Ele nos deu esse exemplo. Porque toda a missão de Jesus, Ele se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma prova clara disso está lá quando Jesus foi batizado por João Batista. E no Evangelho vai dizer que assim que Jesus foi batizado,
ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para travar a sua batalha com o inimigo. Jesus se deixava ser conduzido pelo Espírito. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque é o Espírito Santo de Deus que conhece o coração de Pai, que vai nos guiar e que vai nos levar para um caminho de santidade. Quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós fazemos aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer, nós nos decepcionamos, nós erramos. Mas quando nós entendemos que nós somos cidadãos dos céus e que a vontade da nossa carne, ela já não tem mais força na nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos conduz, aí sim nós vamos abrindo os nossos olhos para esse entendimento espiritual. Olha o que São Paulo vai falar aos romanos e a nós. Nós não recebemos um espírito de escravos para cairmos de novo no medo, mas recebemos um espírito de filhos adotivos. Olha para vocês verem, nós não recebemos o espírito de escravos para vivermos dominados pelo pecado. Nós éramos escravos do pecado antes do amor de Deus entrar no nosso coração. É por isso que eu digo sempre, nós podemos vencer todo o mal que tenta nos aprisionar. Você pode vencer os seus vícios, sejam os piores vícios que forem. Esses vícios que estão te destruindo, que estão te separando da sua família, esses vícios que estão te dominando, esse pecado que nos prende. Nós podemos vencê-lo porque hoje nós não somos escravos mais. Quando Jesus morreu e derramou seu sangue precioso, Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deixou livres. Livres para nós escolhermos se nós queremos continuar livres ou se queremos nos aprisionar de novo, caindo no medo, caindo no pecado. E essa decisão é minha, essa decisão é sua. E o Senhor Jesus, Ele envia o Espírito Santo a cada um de nós, porque uma das funções do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade é essa: nos recordar de todas as coisas. E é o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, Ele vai nos recordando quem nós éramos e quem nós somos hoje. E vai nos fortalecendo para que nós não caiamos novamente na armadilha do pecado, na sedução do pecado. Porque o pecado seduz. O pecado, ele se aparenta como algo bom. Ele se apresenta como algo sedutor, como algo atrativo, porque se não fosse assim, ninguém queria. Um exemplo muito simples. Você já viu uma propaganda de bebida mostrando uma pessoa que caiu, uma pessoa que se acidentou, o que a bebida de verdade provoca? Não. A propaganda mostra festa, alegria, pessoas bonitas, mas não mostra a verdade, o efeito que o álcool pode produzir na vida de uma pessoa. Isso é um engano de Satanás. Ele aparenta o pecado como sendo algo bom, como sendo algo prazeroso, mas ele não mostra as consequências do pecado. Jesus, ao contrário, ele nos apresenta a salvação e ele nos mostra a consequência da salvação. Ele nos mostra o que nós precisamos fazer aqui na terra para receber a salvação. E o caminho é deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. Não se esqueça disso. Nós recebemos o Espírito de filhos. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, Ele nos dá o direito novamente
de ser chamados filhos de Deus, de chamar a Deus de Pai. Ele é o nosso Pai pelo sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que lutar todos os dias contra a vontade da nossa carne, para nós não cairmos de novo no erro, para nós não sujarmos as vestes que o sangue do Senhor lavou, para nós não nos aprisionarmos e não nos acorrentarmos novamente ao pecado. Você é livre, eu sou livre. Nós não devemos nada a esse mundo, nós não devemos nada a Satanás. Então usemos essa liberdade para escolher servir a Deus de coração e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. São Paulo vai dizer ainda: é o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para nos atestar, para confirmar que somos filhos de Deus. Gente, que maravilha! Meu coração se alegra muito de partilhar esse versículo com vocês. É o Espírito Santo que se une ao nosso espírito. É o Espírito Santo de Deus que se une ao meu espírito, que se une ao seu espírito, para atestar, para confirmar que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que age em mim. É o Espírito Santo que age em você. É o Espírito Santo de Deus que se une ao nosso espírito para confirmar toda a graça, para confirmar a verdade do sacrifício do Senhor por cada um de nós. Nós não somos escravos. Nós somos filhos. Filhos do Deus vivo. E se somos filhos, São Paulo vai dizer que nós somos também herdeiros. Herdeiros de tudo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. A vitória do Senhor Jesus nos tornou filhos e herdeiros. Herdeiros do céu. Herdeiros da graça de Deus. Herdeiros da vida eterna. E isso não foi pelo meu mérito, não foi por seu mérito. Foi mérito daquele que nos amou e se entregou por cada um de nós. E a herança que o Senhor tem para nós, que nós meditamos esses dias, é a herança da salvação, é a herança da vida eterna. Nós, como filhos de Deus, temos a missão de comportar e de viver dignamente como filhos. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e possam ver o reflexo de Deus em nós. Essa é a nossa missão de filhos. Deixar que as pessoas vejam o rosto do nosso Pai em nós. O reflexo do amor de Deus em cada um de nós. A herança que nós recebemos é muito grande. Então, meu irmão e minha irmã, não façamos como o filho pródigo, que foi desperdiçar a sua herança. Não façamos como aqueles que negam essa herança, que renunciam a essa herança conquistada por Jesus, mas que possamos tomar posse dessa herança e da nossa responsabilidade de filhos de Deus. Na sua casa, no trabalho onde nós vivemos, nós temos uma grande responsabilidade de viver dignamente como filhos de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: esse é um filho de Deus, esse é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ser filho de Deus é um caminho de santidade, mas como São Paulo termina a palavra de hoje dizendo: se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Ser filho de Deus, herdar a graça de Deus, ser batizado, implica também em sofrermos nesse mundo,
sofrer as provações, sofrer as perseguições, sofrer as dores do Senhor, mas não abaixar a cabeça, aceitar o sofrimento pelo nome do Senhor, é aceitar também a certeza que um dia seremos glorificados com Ele. Jesus foi glorificado, mas antes dele receber o nome que está acima de todos os nomes, ele foi humilhado, ele sofreu, ele pagou um alto preço por cada um de nós. E esse chamado hoje é para nós entendermos como nós devemos nos comportar como filhos de Deus. O sofrimento vai passar. E esse sofrimento é necessário. Mas é através desse sofrimento que nós estamos santificando a nossa vida, que nós estamos santificando a vida dos nossos familiares, que nós estamos santificando a vida daqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Meu irmão e minha irmã, nessa segunda-feira, o Senhor nos chama a clamar o Espírito Santo, a entregar a nossa vida para o Senhor, a entregar a direção da nossa vida para o Espírito Santo de Deus. Quando eu chegava na minha casa, o Senhor falou ao meu coração e eu queria partilhar com vocês, finalizando essa palavra. Quando nós chegamos em casa, nós pegamos molho de chave e eu sei qual é a chave que abre o portão, qual é a chave que abre a porta da casa, porque eu conheço as chaves. E o Senhor me dizia: meu filho, você conhece a chave que abre o seu coração. Então, pega essa chave. E o chamado do Senhor para cada um de nós hoje é esse. Pega essa chave que você sabe, que abre o seu coração. Abra, escancara o seu coração. Entrega essa chave, a direção da sua vida, ao Espírito Santo. E deixa que Ele possa te conduzir. E vamos mortificar a nossa carne. E vamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, o Senhor prometeu que nós não ficaríamos sozinhos, que o Senhor enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E eu te peço hoje mais uma vez, renova, Senhor, renova em cada um de nós, sopra sobre nós mais uma vez a graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem agir, vem morar, vem habitar, vem controlar a nossa vida, Espírito Santo. Vem direcionar a nossa vida rumo à santidade, que não façamos mais a nossa vontade, mas que aceitemos, que possamos ter a coragem, Espírito Santo de Deus, de submeter a nossa vida à vontade do Senhor. Leva-nos, nos conduz, para que todos os dias possamos ter essa certeza no nosso coração, que é o Senhor quem nos dirige, que é o Senhor quem nos conduz, que é o Senhor que guia os nossos passos e nos leva para a verdade. E hoje temos essa graça de ser chamados filhos de Deus. Não deixa, Senhor, que joguemos fora essa herança conquistada na cruz, mas que possamos tomar posse dessa herança e do nosso compromisso e da nossa responsabilidade de filhos do céu. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.